Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Profetizo um dia de bênção sobre a sua vida e a sua casa. Estamos aqui para trazer aí o que parece ser a elucidação dos problemas dos OVNIs lá nos Estados Unidos. Parece que está vindo à tona o que de fato está ocorrendo. E como sempre, eles vêm soltando as verdades por fatias. Mas só que hoje nós temos uma informação, além dessas fatias que o governo está liberando, algo que um empresário da área militar que fornece serviços e produtos para o governo também trouxe uma informação alinhada com essa que nós vamos trazer, só que numa profundidade maior. E nós vamos perceber que essa situação dos drones é bem mais assustadora, aterrorizante do que imaginávamos. Os Estados Unidos está correndo um sério risco. Vocês viram que o próprio presidente eleito, Donald Trump, estava nervoso com essa situação, porque ele dizia assim: eles têm que dar uma resposta. Como não sabem de onde vem? Como não sabem o que é? E ele até chegou ao ponto de dizer assim: olha, se não sabe o que é, que dispare contra esses objetos, que derrubem esses objetos. Ele estava muito nervoso. Mas, posteriormente, parece que ele foi brifado, avisado, comunicado do que de fato estava ocorrendo. Aí então ele deu uma amenizada no seu discurso. E inclusive ele tinha uma visita para fazer em Nova Jersey, que é onde está o epicentro do problema. E curiosamente, depois que ele foi informado, ele alterou a sua agenda e disse que não iria para Nova Jersey, porque com certeza ali está o epicentro do problema e ele não queria colocar a sua vida, a sua comitiva em risco. Então é muito assustador o que está por trás dos UAPs, ou dos OVNIs, ou dos drones, que está ali se espalhando por várias áreas dos Estados Unidos e em especial em Nova Jersey. Antes de entrar aqui nas informações aqui, deixa eu pedir uma coisa para vocês: nos ajude, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. E em nome de Jesus, temos pedido para os servos de Deus, para as servas de Deus. Vocês conhecem o nosso projeto missionário ali em Moçambique. Nesse mês de dezembro, nós contamos muito com a sua ajuda. Haja vista que Moçambique está vivendo uma guerra civil. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tem os dados necessários para vocês que amam a obra missionária, para vocês que conhecem o nosso projeto ali em Moçambique, estejam ajudando, contribuindo para mantermos alimentados centenas de crianças ali em Moçambique. Amém? Então vamos aqui então. Primeiro aqui, a informação oficial do governo, que já começou a abrir para dar a entender o que está ocorrendo. Então, primeiro detalhe, deixa eu passar essa manchete aqui para vocês. Comissão Reguladora Nuclear dos Estados Unidos divulga relatório confirmando perda de material radioativo em trânsito. Container de transporte chega danificado e vazio em Nova Jersey. Vocês sabem muito bem, que para transportar um material radioativo tem que ter muito critério, por menor que seja a quantidade desse material radioativo. Vocês que já acompanham a gente aqui no trabalho aqui da plataforma, vocês sabem de um conteúdo que nós fizemos a respeito de um acidente que aconteceu aqui no Brasil com um material radioativo hospitalar, o Césio 137, que foi uma quantidade mínima, que ao invés de ir para um descarte próprio para isso, foi parar em um depósito de reciclagem, num ferro velho. E algumas pessoas tiveram um contato com aquele pozinho branco bonito que brilhava no escuro.
e houve uma tragédia lá em Goiânia, né? Uma tragédia que o que era gramas de um pozinho branco que despertou a curiosidade de muitas pessoas era um material altamente radioativo chamado Césio-137 e que gerou uma quantidade descomunal de lixo, de resíduos radioativos lá em Goiânia. Para vocês terem noção, uma das vítimas fatais do Césio, que pereceu, que foi uma criança, essa criança ela teve que ser sepultada em um caixão de chumbo e concreto. Tamanho o problema que gerou lá. Se você quiser, depois você pesquise aí o acidente com o Césio 137 lá em Goiânia. Então, vamos aqui agora a matéria, a informação aqui, para vocês entenderem o que está ocorrendo. E depois dessa matéria oficial, eu vou trazer a informação desse empresário que tem uma empresa especializada em construir material bélico, material militar com alta tecnologia. E ele está também por trás da construção e fornece drones com alta tecnologia para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Então vamos lá. Primeiro aqui a matéria aqui sobre esse material aqui. Urgente. Material radioativo desaparece nos Estados Unidos durante crise dos avistamentos de drone. Então já estão ligando uma coisa com a outra, né? Durante a crise do avistamento de drones, desapareceu esse material radioativo. Ou seria, desaparece o material radioativo e começa a aparecer drone. Eu prefiro essa segunda, né? Desapareceu o material radioativo e começou a aparecer drones. Uma pequena quantidade de material radioativo desapareceu em trânsito de um centro de tratamento de câncer de Nova Jersey, nos Estados Unidos, de acordo com um relatório da Comissão Reguladora Nuclear, NRC. Então vamos lá. O material, uma fonte de pino, GE-68, usado em imagens médicas, foi enviado de NASA Cancer Center em Newfield em 2 de dezembro, mas chegou ao seu destino danificado e vazio, disseram as autoridades. Então vai vendo, né? Um material altamente arriscado para se transportar, tanto é que ele é arriscado e problemático, que ele não vai para qualquer descarte. Ele tem um descarte apropriado para ele. E geralmente é lugar onde ele é isolado, com chumbo, com concreto e coisas do gênero, né? Vamos prosseguindo aqui. O carregamento que continha 0,267 milicúries do isótopo GE-68 estava sendo enviado para descarte quando o container foi encontrado comprometido. O Departamento de Proteção Ambiental de Nova Jersey, que é o NJDEP, foi notificado no dia seguinte e o incidente foi finalmente relatado ao NRC em 5 de dezembro. As autoridades classificaram o evento como menos que categoria 3, o que não significa que é considerado uma improvável causa de danos significativos aos indivíduos, né? No entanto, a categoria é o nível mais alto de material radioativo. Então veja bem, né? Eles disseram assim, olha, não precisa se preocupar não, ele está ali na faixa ali de uma categoria aproximada ali de menos que categoria 3, um pouquinho menos que categoria 3, né? Só que, no entanto, a categoria 3 é a maior, né? Nesse índice, nessa escala. E ele está pouquinha coisa abaixo desse nível altíssimo, que é o mais alto aqui, né? O NJDEP afirmou que o Instituto Licenciado NASA Cancer Center entrou com uma reclamação com a empresa de transporte para localizar o material perdido. Se a fonte radioativa não for recuperada dentro de 30 dias, nesse caso, o centro será obrigado a enviar um relatório escrito completo, detalhando as causas,
raiz e quaisquer ações corretivas para evitar incidentes futuros. Então, aí está aí um breve relato sintetizado do que está ocorrendo. Depois a matéria prossegue aqui falando outros detalhes, mas de qualquer forma, tá? Este hospital, ele relatou que de fato ele tinha pegado esse produto radioativo, contratado uma empresa para fazer um transporte para a área de descarte. E chegando no local, curiosamente, isso estava aberto, danificado e o produto não estava lá. E nós sabemos que é óbvio, né? Para fazer esse transporte já é uma empresa especializada. Essa empresa já sabe o que está transportando, que é de alto risco, né? Então, eu não acredito que isso daqui é como uma empresa qualquer que vai lá e fala assim, tem uma caçamba de entulho aqui na frente do hospital para vocês retirar. Põe na caçamba de entulho no caminhão, leva embora, vai num bota fora e despeja. Não é dessa forma. Eu creio que é algo muito rigoroso o transporte de tudo isso daqui. Porém, aqui, curiosamente, acontece isso. Quer dizer, parece que quem estava dirigindo, nem sei se isso aqui era escoltado, mas com certeza deveria ser escoltado um veículo que estava transportando algo desse naipe, né? E simplesmente o cara chega lá e fala, ué, nossa, está danificado o container, parece que está aberto o container, deixa eu dar uma olhada lá dentro. Nossa, mas não tem mais nada do que eu retirei lá do hospital de câncer. Que curioso isso. Então é um negócio muito estranho e muito sinistro tudo isso aí, né? Mas agora nós vamos então à informação curiosa deste empresário que fabrica drone. O que ele está dizendo? O que o fundador dessa empresa está dizendo é algo muito mais assustador, tá? Então vamos lá. O nome dele é John Ferguson, tá bom? Porque eu acredito, meus irmãos, que para os caras disponibilizar essa quantidade de drones que está trabalhando lá, não é brincadeira, porque na realidade a verdade vai chegar aqui agora para vocês, tá? Esses drones, porque muitos desses drones são drones totalmente diferentes do que as pessoas conhecem, né? Existem algumas manifestações lá desses drones aí que eles parecem uma bola, né? Outros parecem uma aeronave muito diferente do que a que nós conhecemos como um drone, né? Ouvi algo lá parecido com orbes, né? É uns negócios muito estranhos mesmo. E são drones, conforme informação, de alta tecnologia, que teria capacidade de farejar qualquer resíduo radioativo. Você está entendendo? Então, aqueles equipamentos são equipamentos de alta tecnologia, capaz de farejar, de detectar resíduos radioativos nuclear, de encontrar artefatos nuclear. E então vamos aqui a matéria para depois você entender o que está acontecendo lá, tá? O fundador de uma empresa que fornece aeronaves não tripuladas de última geração para o Exército dos Estados Unidos, ofereceu uma explicação assustadora para a onda de avistamentos de drones que está varrendo os Estados Unidos. John Ferguson é um veterano militar com mais de 25 anos de experiências em tecnologia de drones, que agora dirige a empresa especialista em drones Saxons Unmanned, sediada no Kansas. Então, ele é alguém que é ex-militar, trabalha com uma empresa de alta tecnologia de drones, que justamente fabrica e produz drones para o Pentágono, para o exército norte-americano. Ele tem conhecimento de causa e sabe do que está falando, né? Então, vamos aqui só prosseguir aqui para concluir aqui o que ele diz aqui, né? Na sua explicação. Ele... Deixa eu voltar para cá um pouquinho, só um minuto aqui.
tá? Fugindo aqui, tá? Oh, meu Deus. Então vamos lá. Então, o que que esse senhor, o que que esse empresário aqui está trazendo à tona? Ele está trazendo à tona algo muito mais preocupante. Então, as autoridades oficiais estão dizendo assim, não, olha, então a realidade é essa, né? Os drones estão aí porque são drones de alta tecnologia que têm a capacidade de farejar resíduos, artefatos que emitem radioatividades, né? Então eles estão trabalhando nessas alturas baixas, que é justamente sair fazendo um rastreamento. Eles trabalham à noite, talvez, por ser o melhor momento, não tem tanto trânsito, não tem tanta movimentação, né? E devem estar trabalhando à noite para facilitar, né? Agora, o que ocorre? O que esse militar está dizendo é algo muito mais preocupante. Ele está dizendo o seguinte, que ele já conhece a história, o fato de pelo menos uma bomba nuclear que foi desviada, que foi roubada e que foi contrabandeada para dentro dos Estados Unidos. E isto pode se dar muito bem através dos terrorpontinhuristas que costumam estar ali dentro e que depois desse período longo de fronteiras abertas podem ter ali se proliferado em muito. Vocês se lembram da questão lá do 11 de setembro? O que ocorre? Eles passaram lá dentro, lá meses, anos, estudando, foram até fazer curso para aprender a pilotar avião e tudo mais, para fazer aquilo que eles fizeram no dia 11 de setembro, né? Então, da mesma forma, né, com toda essa enxurrada de pessoas que entrou lá dentro sem documento, sem nada, e estão numa boa lá dentro, né? O que não pode estar acontecendo neste exato momento. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu conheço pelo menos uma situação muito assustadora, muito crítica de um artefato, de uma bomba nuclear que foi roubada, que foi desviada e entrou para dentro dos Estados Unidos. E isso pode ser muito bem utilizado por um grupo terrorpontinhurista. Haja vista, né, que nós sabemos que estão até o último lutando e trabalhando para preparar alguma surpresa desagradável até o dia 20 de janeiro lá nos Estados Unidos. Eles não vão dar sossego. Eu já trouxe uma informação para vocês aqui de um cientista maluco aí que disse que o Donald Trump toma posse, no dia seguinte vai começar uns problemas muito complicados na área sanitária, né? Vocês podem procurar aqui no canal que tem essa informação aí. E também nós temos falado para vocês a respeito do que o Klaus Schwab tem dito, que a Terra, que a humanidade está precisando de um cisne negro. Cisne negro é uma tragédia, é uma hecatombe para abalar o mundo, para deixar o mundo aterrorizado, né? Então, isso não poderia ser algo similar que também está sendo preparado para esse instante, para esse momento? O porquê que Donald Trump, que ia para Nova Jersey, mudou e falou que não ia para lá. E quando perguntaram para ele se ele poderia dar alguma informação, ele falou, não, eu prefiro agora não comentar. E olha que ele tinha dado ordem, né? Tinha falado, né, que deveria ser derrubado, que deveriam atirar nesses drones, né? E aí um senhor que chegou a atirar nesses drones, veio a informação que ele foi preso. Por quê? Porque isso aí é do governo. Esses drones é do governo e não são drones comuns, são drones caríssimos, com alta tecnologia, drones militares que, pelo que veio à tona, estão fazendo aí esta varredura atrás dessa questão aí de material radioativo. Mas agora vem esse empresário e não fala de material radioativo, ele fala de uma bomba nuclear. Aí você vai dizer assim, mas como que alguém pode conseguir uma bomba nuclear, pastor? Porque não é algo assim tão simples,
né? Mesmo porque são pouquíssimas nações que têm. E se fosse tão fácil para um terror pontinhurista comprar ou adquirir uma bomba dessa de maneira clandestina, por que países como o Irã iria ficar investindo tanto para tentar desenvolver o enriquecimento do urânio? Por que não outros países também não poderiam comprar no câmbio negro? Não é tão fácil assim. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês, que inclusive está relacionado com a Ucrânia, para vocês entenderem a questão desse artefato ter sido contrabandeado para dentro dos Estados Unidos. Vocês se lembram daquele filme do Nicolas Cage, O Senhor das Armas? Vocês se lembram desse filme? E aquele filme lá, ele é baseado em fatos verídicos, tá? E aquilo se deu por ocasião da queda da União Soviética, quando acabou-se a cortina de ferro. Como vocês sabem, a União Soviética, ela tinha um grande arsenal bélico nuclear, espalhado em várias das suas repúblicas, porque não era só a Rússia, né? Era a Rússia e inúmeros países. A Rússia era o principal, né? Mas havia inúmeros países. E todos esses países aí, como fazendo parte da União das Repúblicas Socialistas, né? Acho que é isso mesmo, né? A União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. É isso que quer dizer União Soviética. Tá? Então, o que ocorre? Em vários lugares dessas repúblicas aí, haviam, né, as bases militares dessa União Soviética, havia ali os equipamentos bélicos, né? E é óbvio que quando caiu-se a cortina de ferro, muitas dessas ogivas foram tiradas. Mas havia um país muito importante que fazia parte da União Soviética, que era a Ucrânia. E depois da Rússia, dentro da União Soviética, a Ucrânia era a que mais tinha equipamento bélico, bombas nucleares. E então, por ocasião da queda da cortina de ferro da União Soviética, foi feito um acordo que envolveu os Estados Unidos e Rússia. E foi feito da seguinte forma, que a Ucrânia deveria entregar todo o material nuclear aos cuidados da Rússia e a proteção da Ucrânia, né, ficaria garantida por esse pacto, né, que a Rússia não invadiria a Ucrânia, que teria-se uma certa proteção também dos Estados Unidos e tudo mais, certo? Fechou-se esse acordo e foi entregue, tá, esse arsenal nuclear para a União Soviética. Mas só que nós sabemos que isto, ninguém pode garantir que foi entregue tudo. Por quê? Porque como até hoje a Ucrânia é super corrupta, militares, empresários, é muita corrupção lá. É bem parecido com o Brasil, a Ucrânia, né? Então, é por essa situação que foi feito aquele filme. Porque em países como a Ucrânia e outros países que faziam parte da antiga União Soviética, ficou muitas armas mesmo, muitas armas mesmo. E eles, com crise econômica, o que aconteceu com muitos dos generais, militares, das forças armadas de todas essas repúblicas soviéticas? Eles começaram a vender armas no mercado nuclear. No mercado negro, me desculpe. Começaram a vender essas armas no mercado negro. E aquele filme do Nicolas Cage, né, que fala dos senhores das armas, era justamente o que ele fazia. Ele tinha contatos com militares de várias repúblicas soviéticas que estavam nessa situação, que tinham grandes arsenais de armas lá, de fuzis, metralhadoras, e ele fazia a mediação. Ele negociava com os generais lá dentro e trazia para países que era, por exemplo, como países narcotraficantes, né? Países como uma Venezuela da vida, uma Colômbia da vida da época do Pablo Escobar, né? Então ele fazia isso, ele mediava entre os generais e esses países narcotraficantes e também ditaduras, né? Que compravam essas armas no câmbio negro, no mercado negro, por um preço muito mais acessível. E assim como saiu todas aquelas armas que é relatada lá no filme do Nicolas Cage, né, do Senhor das Armas,
É óbvio que deve ter saído também artefatos como esse. Então é bem possível que, se porventura se confirmar que de fato entrou de maneira clandestina nos Estados Unidos uma ogiva nuclear, fica bem provável que isso pode ser de lá da Ucrânia, justamente o país, o local lá que está dando essa grande dor de cabeça para eles, né? É uma situação bastante controversa toda essa situação aqui, né? Eu estava vendo um outro detalhe aqui, mas eu vou deixar esse detalhe para lá porque eu estou com cisma de dar um problema aqui no conteúdo aqui e do vídeo ser derrubado. Mas então fica dessa forma. Os Estados Unidos, na realidade, para não alarmar, eles estão talvez alertando, olha, não, foi um material radioativo aí, é uma quantidade mínima, não tem um grau tão elevado e nós estamos procurando já para encontrar, tá? Agora, esse cara que trouxe essa informação não é qualquer curioso, é um cara que oferece serviço para o Pentágono, inclusive ele é o dono da empresa que fabrica esses drones de alta tecnologia. E é ele que está dizendo que ele não acredita que seja apenas um material radioativo de um centro de câncer, centro de tratamento de câncer. Ele está dizendo que por trás disso existe a questão de uma ogiva nuclear que foi introduzida clandestinamente dentro dos Estados Unidos e que agora, com essa situação do Donald Trump aí, possivelmente eles podem querer causar um grande estrago dentro dos Estados Unidos. Então vejam bem que a luta contra a ascensão de Donald Trump lá está sendo muito grande e eles não desistem. É por isso que nós sempre estamos dizendo, olha, até o dia 20 de janeiro pode acontecer muitas coisas, né? E até mesmo ou no dia pode acontecer muitas coisas. Então, vamos estar orando, vamos estar intercedendo, porque você já imaginou se é deflagrado dentro dos Estados Unidos uma ogiva nuclear, automaticamente os Estados Unidos vai querer ir atrás, saber de onde veio, como chegou, e vai retaliar com outra ogiva nuclear. Então, a situação pode tomar uma dimensão incalculável. Portanto, vamos orar. Portanto, vamos interceder. Portanto, sabemos que nós, como igreja, temos esta incumbência. Nós, como igreja, podemos mudar essa história, podemos mudar esse quadro. E eu convido a todos vocês para isso. Nos ajude, em nome de Jesus, a mudar esse quadro com a sua oração. Não vamos parar de orar. Nós estamos vivendo um momento muito crítico do mundo. Amém? Oremos. Então fica aí para você. O que está ocorrendo por trás desses drones até então é esta situação. Oficialmente, o governo vem e diz que foi uma quantidade mínima de artefato ou um pó radioativo que está aí, né, perdido, que estão procurando com esses drones, e vem o dono da fábrica dos drones, que é vendido para os militares, dizendo essa outra história, que o que ele acredita é que estão procurando não uma quantidade mínima de um artefato radioativo de hospital, mas sim uma ogiva nuclear. É o que ele falou abertamente. Oremos, oremos e oremos. Você estava orando? Dobre a sua oração, né? Dobre a sua oração em nome de Jesus, tá bom? E eu também quero aproveitar, pedir para vocês que oram, que buscam a presença de Deus, que continuem orando também por Moçambique, que está vivendo um verdadeiro pé de guerra. Em nome de Jesus Cristo, deixa eu pedir para vocês, nos ajude, não abandonem nossas crianças. Vocês sabem que nós temos um projeto onde alimentamos centenas de crianças ali em Moçambique. É um trabalho social com cunho espiritual. Através desse trabalho social, temos evangelizado essas centenas de crianças e ganhado para Jesus os familiares dessas crianças. E você é participante dessa obra missionária lá em Moçambique com a sua oferta, com a sua contribuição, que pode ser feita pelos dados que estão aqui abaixo, tá bom? E olha como está lindo o seu trabalho lá em Moçambique. Olha isso. Deus. Opa.
Deixa eu colocar de volta aqui. Mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com a sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Então, este mês de dezembro, começamos aqui já com mais uma refeição e as crianças estão aqui se alimentando muito felizes. E, amados irmãos, as vossas ajudas têm feito muita diferença aqui em Moçambique. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém? Então, isso é o que a tua ajuda tem feito lá em Moçambique. Fica aí o agradecimento do pastor Gabriel e o meu agradecimento também. E eu quero dirigir sobre a vida de todos vocês que têm semeado nesse projeto a palavra de Deus. Que Deus venha restituir a sua ação de generosidade em outra medida, sacudida, transbordante e recalcada. Que Deus abra as comportas do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa, que abençoe o seu salário, o seu rendimento, que o nome de Jesus seja glorificado em todas as áreas da sua vida. Amém? E em nome de Jesus, aqui embaixo tem todos os dados necessários para você deixar a sua oferta, o seu gesto de amor para com as nossas crianças ali em Moçambique. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.